Boa noite, casa. Quero dar as melhores boas-vindas a todos vocês que acolheram o meu convite para juntos estudarmos a Bíblia nas noites de quinta-feira. Mas principalmente quero agradecer a sua hospitalidade, quero agradecer você me receber na sua casa, quero agradecer você me receber na sua roda de conversa, na sua família. Muito obrigado. Começamos hoje uma longa caminhada. Começamos hoje uma jornada. Eu gosto quando o Eugene Peterson lembra as palavras do Nietzsche, mas que o Peterson aplica para o discipulado. Ele diz que o discipulado é uma longa obediência numa mesma direção. Então hoje a gente começa um longo caminho. As coisas mais significativas que são construídas dentro da gente, os nossos valores, o nosso caráter, a própria pessoa de Jesus formada em nós, isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda disciplina. Então nós começamos hoje uma longa jornada. Começamos a nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, das Escrituras Sagradas, sob o sopro do Espírito Santo de Deus, na esperança e juntos esperançando colher muitos frutos de experiências com Deus. E eu queria convidar você, como primeiro ato dessa nossa caminhada, queria convidar você a orar juntamente comigo e aí na sua roda de conversa, a colocarmos tudo isso diante de Deus. Jesus, nós te agradecemos a tua doce companhia, a tua doce presença. Te agradeço a tua presença aqui comigo, com os meus irmãos. E te agradecemos juntos a tua presença em cada casa, em cada família, em cada roda de conversa. E junto de cada um que se aconchega aos teus pés para ouvir a tua voz e derramar diante de ti o coração. Nós te pedimos esse sopro do teu Espírito Santo que nos guie a toda a verdade e que nos guie ao encontro contigo mesmo, porque o Senhor é a verdade. Nós te agradecemos ter o Senhor na nossa roda de conversa. E te agradecemos porque o Senhor nos leva para essa roda de conversa eterna, essa conversa maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito. Obrigado. Obrigado, Senhor. Consagramos às tuas mãos essa nossa longa jornada. Guia-nos pelo teu Espírito e leva-nos à tua vontade. Edifica a tua igreja, sinaliza teu reino, glorifica o nome do nosso Pai e abençoa cada casa. Sê presente, Senhor, em cada casa. Que a tua presença seja nítida, perceptível. Que a tua doce presença inunde cada casa. Que a tua presença resulte em salvação, em libertação, em reconciliação, em restauração, em cura, para a glória do teu nome, para a glória do nosso Pai, no poder do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse futuro que se abre para nós, juntos na tua presença. Amém. Muito bem, vamos começar a nossa longa jornada. Nossa conversa de hoje à noite começa com Talmidim 52. Mas antes eu queria sugerir para você algumas coisas. Primeiro, siga o nosso Instagram, Ibabe Casa. Se você quiser e se sentir à vontade, fotografe seu grupo, fotografe sua casa, fotografe sua roda de conversa, manda para a gente pela mensagem direta
nós queremos criar um grande movimento e queremos fazer parte de uma grande roda de conversa. Então, siga a gente. Se você tiver dúvidas, mande um e-mail para nós, casa@ibabe.com.br, e nós estaremos juntos aqui toda quinta-feira. Então, vamos lá. Talmidim 52, hoje o nosso primeiro estudo. Eu estou exatamente na página número 7, e o estudo é Talmidim. Hoje vamos falar sobre esse conceito Talmidim. O texto que nós temos para hoje é Lucas capítulo 2. Capítulo 2, os versículos 46 e 47, que mostram Jesus assentado no templo, discutindo com os rabinos. Isso é muito importante a gente saber. Os meninos em Israel, eles começavam os seus estudos com 6 anos de idade. E com 6 anos eles decoravam a Torá, ou o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você imagina, com 6 anos de idade eles começavam a decorar a Torá, o Pentateuco. Com 10 anos eles já haviam decorado a Torá. E eles começavam a decorar então os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Quando eles chegavam lá por volta dos 14 anos, eles já haviam decorado o que nós hoje chamamos de a Bíblia ou o Velho Testamento. É nesse momento em que Jesus está, aos 12 anos de idade, numa roda, discutindo com os rabinos. Porque o que os rabinos mais faziam naquela época era discutir a lei. E discutir a lei com esses meninos estudiosos da Torá. Esses meninos estudiosos da Torá chamavam-se exatamente os meninos Talmidim. Talmide no singular, Talmidim no plural, é a palavra hebraica para discípulos. E essa relação discípulo-rabino é a relação muito importante na tradição de Israel e é a relação que Jesus vai usar para a sua caminhada com os seus próprios discípulos, ou os 12 apóstolos, como nós estamos acostumados a chamar. Quando você estuda essa tradição de Israel, da relação entre o rabino e os seus meninos Talmidim, você descobre que existia um ditado muito interessante, eu gosto muito. Eles diziam para os meninos: deixe-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. E com isso eles queriam dizer o seguinte: olha, siga o seu rabino muito de perto, de tal maneira que ao final do dia você andou atrás dele por onde ele foi e a poeira que levantou dos pés do rabino cobriu você. Então você está sujo da poeira dos pés do seu rabino porque você estava ali, nos calcanhares dele, estava seguindo de perto, acompanhando cada detalhe. Essa é a ideia, porque o grande desejo de um discípulo não é apenas saber o que o mestre sabe, mas é principalmente se tornar uma pessoa semelhante ao seu mestre. Não é saber o que o mestre sabe, é ser igual ao seu mestre, é ser quem o mestre é. É esta relação que Jesus resgata quando chama os seus discípulos. Se você tem um livro e pode acompanhar, na página 8, o 4º parágrafo, acredito que é o coração desse estudo, desse primeiro estudo, diz assim que a relação rabino-talmide é o modelo para a peregrinação espiritual proposta por Jesus no Evangelho. Aquele que segue a Jesus também deve se deixar cobrir pela poeira dos pés dele. O Evangelho não é uma doutrina, é uma pessoa. O discipulado de Jesus implica mais do que acreditar em algumas verdades. No discipulado, seguir é imitar. Imitar para se tornar igual ao Mestre. Seguir a Jesus para se tornar igual a Jesus. Isso é uma das grandes verdades da fé cristã e eu digo que é a verdade do Evangelho que mais interpela o meu coração. O caminho espiritual nosso é um caminho de imitação de Jesus para que Jesus seja formado em nós. É um caminho de imitação de Jesus para que sejamos como Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E isso está na Bíblia
no Novo Testamento, foi assim que os apóstolos, os seus primeiros discípulos, os primeiros talmidim de Jesus compreenderam. Então eu queria encorajar você a acompanhar. Por exemplo, Romanos capítulo 8, um texto que a gente conhece bastante, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu cito Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A pergunta é, qual é o propósito? Deus nos chamou com um propósito. Que propósito foi esse? Se continuarmos a ler, o versículo 29 de Romanos 8 diz que os que Deus de antemão conheceu, também os predestinou e os chamou para que fossem conformes à imagem de seu Filho, de tal maneira que Jesus fosse o primeiro ou o primogênito entre muitos irmãos. Isto é, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, mas, de acordo com o apóstolo Paulo, Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o primeiro de muitos filhos de Deus. Jesus quer ser presente na sua vida e na minha de tal maneira que Deus contemple da eternidade não apenas o seu Filho encarnado, mas o seu Filho encarnado em todos nós. Esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Se você folheia as páginas do Novo Testamento, você vai encontrar isso, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim que nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, conforme a imagem de Jesus. A ideia que se tem é que o Espírito Santo vai trabalhando a nossa vida, vai mexendo, como se nós fôssemos um barro mole, uma massa em que o Espírito de Deus pode mexer segundo o molde. Então ele mexe na nossa vida, olha para Jesus, mexe na nossa vida, olha para Jesus. E ele vai nos ajustando à imagem de Jesus e vai nos transformando de glória em glória. Essa é a compreensão do Evangelho. Por exemplo, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vocês. O propósito de Deus é formar o seu Filho em nós. E o nosso ministério comum, olha, isso é uma coisa muito importante para a nossa roda de conversa. Enquanto você está conversando, enquanto você está na sua roda de conversa, o que nós desejamos? Nós desejamos conhecer a Jesus, mas nós desejamos colaborar mutuamente para que Cristo seja formado em nós. O apóstolo Paulo diz, eu aconselho, eu prego, eu ensino, eu admoesto, eu exorto, eu encorajo, eu disciplino, para que todos nós, ou ele está falando às suas ovelhas, para que todas as pessoas do seu rebanho, sob a sua influência, sejam completas, sejam perfeitas em Cristo Jesus. Eu estou citando Colossenses capítulo 1, o versículo 28 e também o versículo 29. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa é teleios, para que todos sejamos teleios, completos, maduros, perfeitamente maduros em Cristo. Então Paulo diz assim, tudo que eu faço, tudo que eu falo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas é desejando que nessa interação, que Cristo seja formado em cada uma dessas pessoas e na minha relação com elas eu sofro como quem tem dores de parto para que essas pessoas sejam perfeitas em Cristo Jesus. Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, dizendo que foi exatamente para isso que Deus deu dons ou pessoas dons à igreja. Efésios capítulo 4, Paulo diz que Jesus deu à igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para que todos juntos cheguemos à unidade da fé e à estatura da medida completa de Cristo. Mais uma vez, a ideia de Cristo sendo formado em nós. Veja como é importante isso no Evangelho. Nós não somos seguidores de doutrinas, nós não somos observadores ou observantes de código moral, de regras de comportamento. Nós não somos praticantes de ritos,
nós somos seguidores de uma pessoa. Nós estamos num relacionamento com uma pessoa, a pessoa de Jesus, para que Jesus seja formado em nós, para que Cristo seja formado em nós. Nós pensamos que a salvação, e isso foi muito importante na minha vida, a salvação é ser encontrado por Cristo para que Ele nos leve para o céu depois da nossa morte. Mas e se a gente pensar que o nosso destino não é apenas o céu? Sim, você vai encontrar na Bíblia Sagrada muitas referências a isso. O céu, e no nosso imaginário, o céu é um lugar. É um lugar para onde vamos depois da nossa morte física. O céu como uma localização geográfica, uma experiência de sair de um lugar para o outro, da terra para o céu. Todo o nosso imaginário religioso está construído dessa maneira. Ser salvo é ser resgatado da perdição eterna, é não ir para o inferno, para o lugar da ausência de Deus, para o abandono de Deus. Ser salvo é ir para o céu, o lugar da presença de Deus e desfrutar das delícias da presença de Deus, sair de um lugar e ir para o outro. Essa nossa compreensão do Evangelho, de que salvação é a experiência na terra como uma preparação para a verdadeira vida que começa depois da nossa morte lá no céu. E a ideia que a gente tem é que enquanto a gente vai vivendo aqui na terra, a gente vai se preparando para que no dia da morte a gente não desça para o inferno, mas suba para o céu. Ser salvo é ser levado para o céu, para um outro lugar. Mas quando a gente olha essa relação de Jesus com os seus talmidim, essa lógica da relação de mestre e discípulo, de ser como o seu mestre, de imitar o seu mestre, de ambicionar ser como o seu mestre. E toda essa explanação do Novo Testamento, de Cristo ser formado em nós, de Cristo ser o primeiro, o primogênito de muitos irmãos, de sermos completos, maduros, adultos, sermos filhos adultos de Deus, de Cristo estar em nós, de tal maneira que Deus contemple da eternidade e veja em nós muitos Cristos, Ele olhe para a terra e veja muitos Cristos. Isso nos dá a ideia de que a salvação não é a passagem de um lugar para o outro, mas de um estado de ser para outro estado de ser. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Mas também a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 5, que nós fomos gerados descendência de Adão, esse homem que disse não para Deus, esse ser humano que representa a rebeldia, a rebelião, que representa a prepotência, que representa dar as costas para Deus. Nós carregamos, portanto, tanto a imagem e a semelhança de Deus, segundo a qual fomos criados por Deus, quanto a imagem e semelhança de Adão, porque somos filhos de Adão. Nós somos descendência de Adão. A salvação é não sermos mais a imagem de Adão, mas sermos a imagem do Cristo ressurreto. É Cristo formado em nós. A salvação não é Deus nos levar de volta ao nosso estado antes de Gênesis capítulo 3, quando tem o pecado. A salvação é Deus nos transformar, não novamente a imagem de Adão antes do pecado, mas a imagem do Cristo na ressurreição. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é Cristo, o nosso destino é Jesus Cristo. Nas nossas relações, nas nossas interações, na nossa vida de família, nas nossas amizades, nos nossos contatos com as pessoas no nosso dia a dia, um grande desafio para nós é não apenas espelharmos a imagem de Jesus para as outras pessoas, para que elas vejam Cristo em nós, mas convivermos de tal maneira que nessas relações Cristo esteja presente e esteja formando-se a si mesmo em nós, revelando-se em nós, para que o nosso rosto transfigure a imagem de Jesus. Isso dá um significado completamente extraordinário e maravilhoso para todos os nossos relacionamentos. Espelhar Jesus e encontrar Jesus na face do irmão
imitar Jesus. Aí você diz assim, bom, se seguir a Jesus é imitar, como é que eu faço para imitar a Jesus? O apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu cresci na igreja, eu cresci no evangelho, eu cresci dentro de uma igreja evangélica. E eu ouvi desde a minha infância as pessoas dizendo assim, olha, não olhe para mim não, eu sou imperfeito, olhe para Jesus. A questão é, onde está Jesus? Eu não vou olhar para você, eu vou olhar para Jesus, mas onde é que eu vejo Jesus? Eu só posso ver Jesus na sua vida. Se eu não ver Jesus na sua vida, eu não tenho como vê-lo. Se você não espelhar Jesus para mim, eu vou ficar sem referência de Jesus. Se eu não revelar Jesus para você, na minha maneira de viver, você vai ficar sem referência de Jesus. É isso que é a inteligência do Novo Testamento, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. É Cristo presente aqui. Para onde a gente olha quando a gente quer ver a Jesus? A gente olha para os seguidores de Jesus. A gente olha para as pessoas que andam com Jesus. A gente olha para as pessoas que imitam a Jesus. É nessa grande dinâmica de relações na presença de Jesus que a gente encontra Jesus e é encontrado por Ele. Por isso, casa é uma roda de conversa na presença de Jesus e é uma roda de conversa. Eu tenho dito que a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa, quando nós estamos não apenas estudando o texto, mas nós estamos compartilhando as nossas vidas e os nossos corações ao redor das Escrituras Sagradas, na presença de Jesus que está com a gente, que está conosco, sob o sopro do Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Então eu queria dar uma sugestão para a sua roda de conversa agora. Queria dar para vocês 3 tarefas, 3 coisas que eu sugiro que você faça. Se você puder anotar, anote, mas se você quiser, ibabe.com.br/casa, você faz a rolagem que você vai encontrar o design de conversas. E já tem lá a primeira sugestão do estudo número 1, clica lá que você vai encontrar as minhas 3 sugestões para a conversa de hoje à noite. Primeiro, lembre 2 ou 3 pessoas que melhor espelharam Jesus na sua vida. 2 ou 3 pessoas que você diz assim, eu vi Jesus na vida daquela pessoa. Quem foram essas pessoas? O que você viu nelas? Que características essas pessoas têm ou tiveram que elas mostraram Jesus para você? Você conheceu Jesus olhando para a vida de quem? Lembre dessas pessoas e compartilha com o seu grupo 2 ou 3 histórias, uma situação, quando você diz, olha, eu vi Jesus na vida daquela pessoa. Quando? E você conta essa história, compartilha com o seu grupo. A segunda tarefa que eu queria dar para você, ou sugestão para a sua conversa, é você pensar dessas características do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus, quais dessas características mais interpelam você? Quais delas você tem desejo de desenvolver na sua vida ou você tem mais dificuldade de viver no seu cotidiano? Que virtude do caráter de Jesus, que beleza de Jesus e principalmente que beleza de Jesus na vida dessas pessoas, você diz, olha, isso eu gostaria de desenvolver melhor na minha vida, essa é uma área que eu gostaria de crescer na minha semelhança com Jesus. E conte para o seu grupo, abra o seu coração, fale de você, fale das suas dificuldades, das suas lutas, das suas dores, de ser como Cristo. Você vai lembrar de pessoas que decepcionaram você. Esqueça essas pessoas. Fale apenas de pessoas inspiradoras. E a terceira sugestão para a sua roda de conversa é que você escreva uma pequena oração. Escreva. Não fale, escreva. E depois vocês façam a leitura das orações no grupo e na roda de conversa. Apenas a leitura. Leia exatamente o que você escreveu, não comente, não explique e vença a tentação de dar palpite na história dos outros e de comentar a oração dos irmãos. Só simplesmente ouça, leia a sua oração, ouça a oração das pessoas e diga amém. Pense nas pessoas inspiradoras da sua vida, pense nos desafios que elas trazem ou trouxeram para você e escreva uma oração para que Cristo seja formado em você. Uma boa conversa para vocês. Até quinta-feira. Que Jesus que está aí com vocês abençoe cada um de vocês, abençoe a sua casa.